Olá, meu nome é Aline Correia e eu faço parte da equipe de plantação da Igreja Multi. É um privilégio ter você conectado aqui na nossa primeira celebração de 2022. Seja muito bem-vindo. Cremos que nesse ano teremos muitas oportunidades de viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Hoje estamos muito empolgados porque estreamos uma nova série chamada Verão o Ano Todo. Cremos que vamos ser desafiados e encorajados por Deus a tomarmos aquelas decisões que podem nos levar a viver uma vida cheia de significado e alegria autêntica. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de seguir a gente lá no Instagram, @igrejamulti. Assim você não perde nenhuma novidade e permanece conectado com a gente. Antes da primeira reflexão dessa série, vamos ter um momento muito especial de adoração e celebração. Então participe junto com a gente através dessa canção. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável. Faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus, obrigado, Pai, porque não precisamos mais, Deus,
colocarmos, Deus, as nossas expectativas, Senhor, no tempo, Pai, mas sim no Senhor, ó Deus. E Deus, é nessa confiança, Deus, e na Tua fidelidade, Senhor, que podemos então construir a nossa vida em Ti, Senhor. Por isso cantamos, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Seja muito bem-vindo à primeira celebração da Multi em 2022. Feliz Ano Novo! Nós estamos com o coração muito grato, cheio de expectativa. Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus sentimentos, a tua expectativa para esse ano? Nós estamos gratos porque um novo ano representa uma nova oportunidade de viver, de compartilhar a nossa fé juntos, de celebrar Jesus, de caminharmos juntos. E isso é incrível, isso vem de Deus. E pensando nesse novo início, nesse novo ciclo que começa em 2022, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as suas resoluções para 2022? Você teve aquele momento, cara, especial no término de 2021, contemplando o novo que viria no próximo ano e reavaliando tudo que havia passado, repensando, analisando como você viveu 2021. Você teve esse momento especial? Se sim, eu quero te encorajar a deixar nos comentários quais são as suas resoluções. Quais são as áreas da sua vida que precisam de mudança? Quais são os processos que você tem pensado em startar em 2022? Dessa maneira, a gente vai poder orar por você. A nossa equipe vai poder interceder de maneira mais específica. E nós vamos poder caminhar juntos, dando todo o suporte que você precisa. Esse é o nosso desejo. Agora, se você não tem uma resolução, ou várias resoluções para 2022, eu tenho uma boa notícia. Hoje, você vai ter a oportunidade
de repensar não só a 2021, mas a sua vida à luz da palavra de Deus. E eu creio que você vai ter a oportunidade de estabelecer resoluções relevantes, significativas, para você de fato viver uma vida significativa. Você deseja isso para 2022? Olha, para a gente começar, eu acho que nós precisamos definir de maneira bem clara o que significa ter uma resolução, o que vem a ser uma resolução. Olha, tem uma definição aqui muito legal. Uma resolução é uma firme decisão de fazer ou de não fazer algo. Vou repetir. Uma resolução é uma firme decisão de fazer algo ou de não fazer algo. E eu trombei com uma pesquisa, no mínimo, curiosa. Cerca de 70% dos cristãos norte-americanos que dizem ter um relacionamento com Deus, ter uma rotina espiritual, eles demonstraram uma certa resistência em relação a estabelecer resoluções para o próximo ano. Eles demonstraram uma certa resistência com esse conceito de identificar processos que precisam ser startados e definir metas, planos. E isso é muito curioso, porque como cristãos, nós deveríamos ser o povo que celebra a mudança, a transformação. E, sabe, é estranho você decidir não ter uma resolução, porque em si isso já seria uma grande contradição. Tipo assim, você está decidindo não fazer algo. Lembra, a definição de uma resolução é decidir firmemente fazer algo ou não fazer. Então, olha só que ironia. Mas eu acredito que um dos motivos que talvez explique essa resistência com resoluções, com planos, com metas, com decisões, talvez seja fruto de uma espiritualidade passiva, que talvez, contemplando a soberania de Deus, se perca em alguns aspectos práticos da vida cristã e interprete a soberania como uma desculpa para deixar a vida correr, porque o que for para ser, Deus fará. Mas eu estou aqui para dizer para você que as tuas decisões importam. As tuas resoluções importam. O que você faz e o que você deixa de fazer afeta não a sua vida, mas o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com as pessoas à sua volta. O fato é que, apesar da gente ter essa pesquisa, esses dados, que são até engraçados, o verão, a virada do ano, via de regra, é um momento muito especial, regado desse senso de expectativa com o novo. Regado de uma predisposição em olhar para o futuro e estabelecer de maneira intencional metas, processos. Sabe, nós precisamos refletir quem nós fomos em 2021. Nós precisamos refletir quem nós somos hoje. E refletir sobre quem Deus deseja que nós nos tornemos. Não só em 2022, mas no futuro que Ele tem preparado para nós, para mim e para você. O fato é que nós precisamos repensar. Nós precisamos ter essa disposição e essa ousadia de reavaliar. Será que você consegue afirmar hoje que você tem vivido uma vida significativa? Qual seria essa resposta? Agora, se eu te desafiasse a colocar nos comentários desse vídeo, você colocaria um sim, um não sei, talvez, depende? Será que nós podemos afirmar que estamos vivendo uma vida significativa para a glória de Deus? O curioso é que mesmo nesse momento em que nós parece que, de forma mais natural, analisamos o passado, sonhamos com o futuro, mesmo que haja essa consciência coletiva no nosso meio, nem sempre todas as pessoas, por mais que estabeleçam resoluções e decisões, avançam de maneira intencional. E como é que eu sei disso? Hoje é dia 23 de janeiro. E provavelmente muitas dietas já foram por água abaixo. Talvez muitos dos treinos que foram estabelecidos como meta na academia já foram cancelados. Talvez
muitas promessas já foram quebradas até o dia de hoje. E sabe de uma coisa? As pessoas continuam dizendo que vão pegar firme, que na próxima segunda-feira, ou seja, quando houver uma condição mais favorável, ideal, elas vão avançar. Mas a verdade é que nem todas vão. Nem todas as pessoas que ouvirem esse sermão, de fato, avançarão. Quem é você nessa história? E esse é o motivo, sabe, da gente ter estabelecido uma resolução, como igreja, de começar o ano com uma nova série de mensagens, intitulada de Verão o Ano Todo. Que nome diferente! Eu lembro que enquanto a gente estava pensando sobre essa série, orando, construindo, nós pensamos em vários nomes, títulos para essa série de mensagens. E nós fomos testando. E eu lembro que em um desses testes nós compartilhamos esse título, Verão o Ano Todo, com meu pai e com a minha mãe. Eles estavam mochilando na Argentina, uma grande aventura, junto com um casal de amigos. E esse casal escutou essa conversa que eu estava tendo com meu pai, e eles ouviram uma pergunta que eu fiz. Pai, verão o ano todo, o que vem à tua mente? Verão, o que significa para você? E eles entraram na conversa e eles começaram a dizer, olha, verão para nós é um momento em que, de fato, nós estamos mais predispostos a sonhar, a rever, a planejar, nós estamos com uma disposição diferente, nós estamos com ânimo. É um momento incrível do ano. E eu pensei, uau, é isso. Esse é o título, sabe por quê? Porque o nosso desafio esse ano é não viver simplesmente com essa expectativa em uma estação. Deus está nos chamando como igreja para viver o ano de 2022 com essa convicção de que nós fomos chamados e Deus pode derramar aquilo que é necessário para que a gente viva verão o ano todo. Viva com disposição, viva com esse senso de expectativa, viva com esse senso de planejamento, sabe, de avaliação da vida. Mas, mesmo que esse seja o nosso alvo como igreja, talvez você esteja se perguntando, cara, talvez esse é um título meio ousado. Será que a gente não está forçando a barra de estabelecer uma meta tão significativa? Porque, nos últimos 3 anos, nós fomos surpreendidos com uma série de circunstâncias nada favoráveis. Será que realmente é possível viver uma vida significativa, independente das circunstâncias, independente das estações que virão com novos desafios, com surpresas, com dilemas? Será que é possível cultivar e desfrutar de uma vida significativa, independente das circunstâncias à nossa volta? Até o final dessa série, o nosso objetivo é trazer respostas para pelo menos 3 dilemas. O primeiro é, o que é uma vida significativa? Como é que você responderia essa pergunta? Talvez a tua resposta esteja em harmonia com aquilo que Deus pensa, mas talvez não. Então essa reflexão é muito importante no início desse ano. O que vem a ser uma vida significativa de acordo com a perspectiva de Deus? Segundo dilema, é possível de fato viver essa vida significativa independente das circunstâncias? E não só viver, cultivar ela. É possível? E se sim, olha o nosso terceiro dilema. Quais são os segredos e as marcas de uma vida significativa? Essa série ela é muito especial. Nós temos o coração cheio de expectativa porque ela é muito abrangente. E eu creio que ela vai ser muito prática. Porque se nós vamos falar sobre os segredos para se viver uma vida significativa, nós vamos apontar para o caminho. Nós vamos declarar um convite em alta voz para você. É um convite. Nós vamos apontar o caminho. Se você ainda não vive uma vida significativa, como nós vamos refletir aqui, se você não tem um relacionamento com Deus autêntico por meio de Jesus e com as pessoas à sua volta, essa é a sua chance de pensar a respeito. Porque nós vamos apontar uma direção. Agora, se você talvez já vive um relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus e acredita que já está vivendo uma vida significativa,
essa série vai ser muito especial e pontual também, porque nós vamos falar sobre as marcas dessa vida significativa, ou seja, você vai ter uma palavra de encorajamento em cada episódio dessa série, além de um gabarito para comparar a tua vida, comparar as marcas que você enxerga na sua caminhada com Deus, para você se certificar de que em 2022 você está no caminho certo para cultivar e desfrutar dessa vida significativa. E para refletir sobre esse assunto, nós vamos passear através do livro de Ruth, que está no Antigo Testamento. E sabe, o livro de Ruth, ele é muito legal, porque ele narra a história de uma mulher real. Uma mulher real que vivia num mundo nada ideal. Olha só, a história de uma pessoa comum, que estava vivendo no meio de um caos. E que mesmo assim, em parceria com o divino, através do seu relacionamento com Deus, essa mulher teve a sua vida transformada, e ela pôde viver uma vida significativa, independente das circunstâncias. E é muito legal, porque, tipo assim, no decorrer do livro, dessa história, nós vemos claramente o fato de que Deus, Ele possui desígnios. Ele é, de fato, soberano sobre a história, sobre as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um entrelaçamento dessa soberania de Deus, dos desígnios de Deus, com as decisões, as resoluções de cada personagem dessa história. Ou seja, Deus, em sua soberania, através dos seus desígnios, Ele está agindo na história. E esse entrelaçamento ele é muito especial, porque traz para a gente essa consciência, essa convicção de que Deus estabelece os seus planos e os seus desígnios através de resoluções, de decisões daqueles que estão caminhando com Ele, daqueles que estão se submetendo à sua liderança. Olha que lindo! Isso não significa de maneira nenhuma que Deus é pego de surpresa com as nossas resoluções, com as nossas decisões, então Ele começa a reagir. Não, é o contrário. Deus está agindo na história, Deus está agindo nas nossas vidas. E porque Ele está agindo, nós somos convidados a reagir a tudo aquilo que Ele está fazendo e promovendo. Uau! E quando nós reagimos ao que Deus está fazendo, com resoluções sábias, com decisões alinhadas com a liderança do nosso Deus Criador, nós confirmamos a sua soberania, por meio da nossa obediência e por meio da nossa consagração, por meio da nossa devoção. E para você ter uma noção do pano de fundo por trás da história de Ruth, você precisa saber que existe um caos intenso instalado na sociedade daquela época. O povo de Israel, o povo da promessa, eles estavam vivendo pelo menos 4 grandes crises. Olha, a primeira era social e moral. A segunda era uma crise econômica. A terceira era uma crise familiar. E se a gente pode até se aprofundar nesse assunto, a gente pode talvez definir essa crise familiar como uma crise existencial também, que tinha relação com a identidade de uma família, de um povo. E a quarta crise, dentro desse grande caos, era uma crise espiritual, uma distorção na maneira como eles enxergavam a Deus, como eles se relacionavam com Deus. E sabe, esse grande caos que está instalado na época de Ruth, ele é explicado pela má notícia do pecado. E não só o caos na história de Ruth, mas talvez o caos na tua história, na tua vida. O caos que se perpetua desde o início da história da humanidade até os nossos dias. E no momento específico em que nós vamos refletir, olhando para a história de Ruth, nós vamos observar que o pecado ele está privando o povo de Israel, o povo da promessa, de desfrutar, de cultivar uma vida significativa. O pecado está distanciando o povo de Deus. O povo estava abandonando a palavra de Deus. O povo de Israel estava experimentando caos e ausência de provisão
porque eles estavam colhendo consequências da sua rebeldia, consequências das suas resoluções equivocadas, das suas decisões incoerentes. E se você está familiarizado com o Antigo Testamento, você sabe que o livro que antecede o livro de Ruth é o livro de Juízes. E o livro de Juízes pinta para a gente um quadro mais amplo, para a gente entender o que está acontecendo aqui na história de Ruth e a gravidade do caos. E por que ele está sendo estabelecido. No livro de Juízes, nós vemos o povo da promessa, o povo de Israel, vivendo uma montanha-russa espiritual. Através das suas decisões equivocadas, resoluções, o povo de Israel está se distanciando de Deus e colhendo consequências. E olha que lindo, a gente tem essa pintura do povo da promessa nesse caos, e ao mesmo tempo nós vamos ter agora a história de uma mulher que nem pertencia a esse povo, mas que ouviu a voz de Deus, percebeu o que Deus estava fazendo e abaixou o volume das circunstâncias à sua volta para estabelecer as resoluções que ela precisava estabelecer. E antes de continuar, da gente entrar no texto, eu quero te fazer um convite e um desafio. Eu quero te chamar a responsabilidade nesse momento para não só consumir aquilo que nós vamos entregar por meio dessa série de mensagens. Quero te convidar a ler o livro de Ruth. Tem só 4 capítulos. 4 capítulos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e à medida que a gente caminhar durante essa série de mensagens, você vai poder experimentar ainda mais aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Desfrutar ainda mais, compreender ainda mais. E eu quero deixar uma dica também. É uma dica que não se aplica a todos os livros da Bíblia e a todas as histórias, mas para a história de Ruth é uma dica incrível e muito prática. Para você compreender a plenitude dessa história, eu quero te desafiar a olhar sempre para o que está acontecendo e se colocar no lugar de Ruth. A olhar para aquilo que está acontecendo, para as decisões que estão sendo estabelecidas, para as resoluções que estão sendo estabelecidas e analisá-las da perspectiva de Ruth. Isso vai fazer total diferença. Porque Ruth, de certa maneira, alguns comentaristas eles chegam a essa conclusão de que ela representa os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, de certa forma. Beleza, a gente está falando sobre essa Ruth, que não pertencia ao povo de Israel. A gente precisa entender como é que a gente chegou nesse ponto da história. Como é que Ruth é apresentada? Um breve resumo. Vamos lá. O povo de Israel estava colhendo as consequências de todo aquele caos. E dentre o povo havia uma família. A família de Noemi e de Elimeleque. Eles decidem sair da terra prometida, da terra de Israel, e ir em direção a uma terra chamada Moabe. E a terra de Moabe ela era conhecida como uma terra hostil. Hostil em relação à espiritualidade do povo de Israel. Hostil até mesmo contra o Deus Criador. Era uma terra considerada um local de habitação de rebeldes, de pessoas sanguinárias. E no meio do caos, no meio das circunstâncias desafiadoras, Noemi e Elimeleque tomam essa decisão, olha, nós vamos sair da terra da promessa e nós vamos para Moabe. E eles levam os filhos junto. Talvez você possa estar pensando, cara, talvez essa decisão tenha sido sábia, porque, tipo assim, eles estavam passando dificuldade, nada melhor do que tentar a sorte num outro lugar. Mas, a gente não pode desconsiderar uma coisa. A terra, naquele momento, da história do povo de Israel, era um símbolo muito importante. Muito importante porque Deus havia prometido aquela terra para Abraão, muito tempo antes. Ou seja, quando essa promessa se concretizou, a terra se torna um símbolo concreto do relacionamento que o povo deveria ter com o Deus da fidelidade, o Deus que cumpre suas promessas, o Deus provedor. Então, quando Noemi e Elimeleque saem da terra prometida e tomam essa decisão, eles estão fugindo do Deus Criador, do Deus provedor, do Deus que poderia exercer fidelidade e trazer provisão para a sua vida, para a sua família. Enfim, eles iniciam essa jornada
e eles vão para Moabe. Elimeleque acaba morrendo, Noemi fica com seus filhos, os filhos se casam então com 2 estrangeiras, e é aqui que Ruth é apresentada. A Ruth era uma das esposas dos filhos de Noemi e de Elimeleque, e Orfa era outra esposa, 2 estrangeiras. Acontece que, um pouco mais à frente, os 2 filhos vêm a falecer. E aí, nos resta apenas 3 mulheres. 3 viúvas numa terra hostil, passando necessidade, sem seus maridos, e repensando, reavaliando. E olha que interessante, nós temos então 3 mulheres, não no final de um ano, mas no final de um ciclo. E diante das crises, elas estão lidando com conflitos da vida real. E elas precisam fazer planos, elas precisam traçar estratégias, decisões, resoluções. Elas estavam não apenas tentando sobreviver, mas encontrar um caminho melhor. Então agora nós vamos para o texto. Ruth, capítulo 1, versículo 6 até 16. Nós vamos ver o diálogo dessas 3 mulheres nesse ponto da história. Olha só. Noemi ficou sabendo que o Senhor havia abençoado o seu povo, o povo de Israel, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Elas entenderam que não havia mais sentido permanecer ali. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo e as 3 começaram a chorar em alta voz. Olha que dramático. Olha que dramático. Versículo 10. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que isso fosse possível, vocês iriam aguardar por esses novos filhos? O que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem agora? Claro que não, minhas filhas, isso não faz sentido. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Lembrem-se, eu disse que havia uma crise espiritual também estabelecida no coração do povo. E quando nós olhamos para as circunstâncias e desconsideramos o fator divino, a fidelidade de Deus, a provisão de Deus, a bondade de Deus, talvez a nossa visão fique comprometida, distorcida. E é o que está acontecendo com Noemi. Noemi, ela não está vivendo o verão o ano todo, ela está carregando o inverno dentro de si, a amargura. Ela está com um olhar distorcido. Olha o versículo 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Versículo 15. Olhe sua cunhada. Ela voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Versículo 16, Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei. Ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue. Olha o nível dessa fala de Ruth. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Uma coisa me chama muita atenção aqui, é que essa é a primeira fala de Ruth. E talvez o autor do livro de Ruth tenha colocado essa primeira fala de maneira muito intencional aqui, porque
não me parece que é simplesmente uma conversa entre amigas. Não é simplesmente uma fala qualquer, um diálogo qualquer. Parece que há, de fato, uma resolução sendo estabelecida nesse momento da história de Ruth. E é como se o autor estivesse dizendo, olha, o que importa na história de Ruth, para vocês entenderem essa história e tudo que vai acontecer a seguir, começa aqui e agora, nesse momento. A partir dessa resolução, tudo pode ser diferente. Uau! E se a gente parasse por aqui, talvez nós poderíamos questionar o seguinte, beleza, Ruth está estabelecendo uma resolução realmente intensa, até mesmo dramática. Mas será que diante daquele caos tão grande que você, Tiago, descreveu, os 4 eixos desse caos, as 4 crises que estão permeando todo esse contexto, será que elas não são fortes o suficiente para devorar essa resolução de Ruth na próxima segunda-feira, no café da manhã? Será que de fato essa resolução ela é suficiente para que Ruth venha a desfrutar e a cultivar de uma vida significativa? Nós precisamos analisar essa resolução de Ruth, para você entender o que está acontecendo aqui, quais são as lições práticas que você pode tirar dessa resolução. E essa resolução traz para nós o primeiro segredo que eu quero compartilhar com vocês sobre como viver uma vida significativa. E ele está claro nessa fala, nessa resolução de Ruth, que ela faz diante de Deus e diante de Noemi. Olha só. O primeiro segredo para se viver uma vida significativa sempre começa a partir de uma resolução, que é devoção sincera. Vou repetir. Uma vida significativa sempre começa a partir de uma resolução de devoção sincera. Versículo 16. Ruth respondeu, olha, não insista comigo. Eu não vou deixá-la. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá viverei, o seu povo será o meu povo. Olha, os relacionamentos de Ruth, agora eles vão estar dependentes dessa resolução, com as pessoas à sua volta, com Deus. E se você talvez esteja se perguntando, o que vem a ser devoção, devoção sincera? Olha, eu separei uma definição aqui. A devoção é um apego fervoroso a algo ou alguém, que se expressa de uma forma litúrgica, ou seja, de uma maneira religiosa, espiritual, aos fins de semana, nos nossos encontros como igreja, mas também por práticas que dizem respeito à vida particular, práticas que sejam regulares, constantes na tua rotina. E a grande questão é que nós talvez não precisemos dizer, olha, será que eu sou devoto a algo ou a alguém? Não, a resposta é simples. Você é devoto. A questão é a quem. E essa resposta, a quem você é devoto, acaba evidenciando de maneira clara quais são as causas que o teu coração se entrega, se dedica. Quais são as decisões que você mais valoriza. A sua devoção, ela vai evidenciar as tuas prioridades. E a gente percebe isso na devoção de Ruth, que é uma devoção sincera. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, olha, onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. E eu quero elencar aqui pelo menos 3 características desse tipo de devoção, dessa devoção sincera, que está na resolução de Ruth. Olha, uma devoção sincera não impõe contrapartidas. O que isso quer dizer? Se a gente analisar o contexto, a história de Ruth, a gente vai chegar a uma conclusão muito simples, muito clara, de que Ruth não tinha nada a ganhar com essa resolução. E, pelo contrário, haveria um custo. É aqui que uma devoção sincera é estabelecida e se diferencia de qualquer outro tipo de devoção. Uma devoção sincera não impõe
contrapartidas, não tem cláusulas. Olha só, Ruth, ela não tinha nada a ganhar. Inclusive, alguns comentaristas também afirmam que esse tipo de devoção de Ruth, essa devoção sincera, que não impõe contrapartidas, ela evidencia uma fé que pode ser considerada maior do que a fé do próprio Abraão. Olha que afirmação incrível, porque Abraão ele recebe uma promessa quando ele é convidado a caminhar com Deus. Ruth, por outro lado, não tem nenhuma promessa. Ela não tem nenhuma evidência plausível de que, de fato, Deus vai abençoar a sua vida e restaurar todas as coisas. Mas ela estabelece essa resolução de devoção sincera, sem contrapartidas, diante de Deus e diante de Noemi. Ela não diz assim, olha, Noemi, eu vou viver com você se você me prometer isso, isso e isso. Deus, olha, eu vou caminhar com a minha sogra, mas, por favor, contenha o temperamento dela. Não há contrapartidas. É uma devoção sincera. Segunda característica, a devoção sincera é uma devoção integral. Ruth, ela está tomando uma decisão e consagrando a sua vida e o seu futuro, a sua história daquele momento em diante. Uma nova vida será construída a partir dessa resolução, a partir dessa devoção sincera. Toda a agenda de Ruth, todos os relacionamentos de Ruth, toda a sua energia, os seus planos, as suas expectativas, absolutamente tudo desse ponto em diante será definido por meio da resolução de ser uma mulher de devoção sincera a Deus. Uau! Uma terceira característica é que a devoção sincera, ela é baseada numa aliança, não por conveniências. As circunstâncias não devem ter o poder de cancelar a aliança que é estabelecida nessa devoção sincera. É muito interessante porque esse discurso de Ruth parece muito com um voto de casamento que o noivo faz para sua noiva, que a noiva faz para o noivo. Uma promessa. E essa promessa, no caso aqui da devoção sincera de Ruth, parece que tem uma cláusula final séria. Extremamente séria. Vou ler com você o versículo 17. Ruth fala assim, olha, Noemi, aonde você morrer, ali eu morrerei, e eu serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, senão a morte, nos separe. Ruth está falando assim para Noemi, não tem mais volta. A partir desse ponto em que a resolução de devoção sincera está sendo estabelecida a Deus, não há mais volta. Nem a morte terá poder de suplantar essa minha decisão e essa minha resolução. E olha, se você quer saber se essa decisão, essa resolução é séria, está aqui, olha, uma cláusula final, que o Senhor me castigue, eu estou disposta a ser castigada, caso eu volte atrás. Uau! Nós somos o povo da aliança, aqueles que de fato estão caminhando com o Deus Criador. Nós devemos ser o povo da aliança, o povo da devoção sincera, o povo da aliança. E estabelecer uma aliança é proclamar que o que nós viveremos em 2022, o que nós faremos nesse próximo ano, não pode depender das circunstâncias, mas da nossa devoção, da nossa aliança com Deus que é fiel acima das circunstâncias. Eu não sei você, mas eu estou cansado de uma espiritualidade passiva, que desvaloriza as decisões que precisam ser tomadas, os processos que têm que ser startados para que haja transformação, mudança, santidade, vida para a glória de Deus.
Ruth não está simplesmente estabelecendo uma devoção sincera à sua sogra. E o versículo 17 traz para a gente uma curiosidade muito significativa, que evidencia ainda mais esse fato. Ruth diz assim, olha, que o Senhor me castigue. E quando ela diz que o Senhor me castigue, ela está usando o nome pactual do Deus Criador, Yahvé. Se Ruth estivesse simplesmente com dó da sua sogra e quisesse, sei lá, colocar algumas metas para promover boa ação em direção à sua sogra, ela provavelmente juraria, fecharia essa cláusula final da sua resolução, não com o nome Yahvé, mas com o nome dos deuses dos seus antepassados. Essa era uma cultura da época, uma expectativa. Quando alguém iria estabelecer uma resolução, uma decisão importante, algum tipo de negócio, essa pessoa, às vezes, jurava pelo Deus de seus antepassados, o Deus a quem essa pessoa servia, cria. Mas Ruth, como moabita, como uma estrangeira, ela termina essa resolução invocando o nome de Yahvé, do Deus Criador. Isso mostra a seriedade do que está acontecendo aqui, no início dessa nova história. No Antigo Testamento, nós não temos plenamente desenvolvido o conceito de conversão, como nós temos agora, com as promessas que foram cumpridas em Jesus, com o Novo Testamento em mãos. Mas, no Antigo Testamento, nós temos o fundamento, que estabelece as bases da conversão. E sabe, o versículo 16 e o versículo 17, dessa fala de Ruth para Noemi e diante de Deus, essa resolução, sugere um compromisso equivalente a essa transformação, a conversão. E conversão nada mais é do que um ajuste de direção. Eu estava indo para uma direção, mas agora eu me volto para a direção contrária. Eu mudei drasticamente de direção. Conversão. E dentro dessa visão mais ampla, através das profecias que foram cumpridas de Jesus, a sua morte, ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém se volta para o Deus Criador, senão por meio do Filho, de Jesus, colocando a fé no Filho. Ou seja, a devoção sincera é a resolução mais importante na vida de um ser humano. Vou repetir, a devoção sincera é a resolução mais importante que você pode estabelecer em 2022, por meio do agir do Espírito Santo na tua vida. E ela pode ser resumida com essa expressão: volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Estabelecer uma devoção sincera é voltar-se para o Deus Criador. É voltar-se. E quando nós nos voltamos para o Deus Criador, nós automaticamente temos que dar as costas para muitas outras coisas que estão no nosso passado. Dar as costas para ídolos, para outros deuses, para outras prioridades. Volte-se para Deus. Essa é a resolução que faz sentido para que uma vida significativa seja startada, porque essa é uma revolução que acontece dentro de nós. É de dentro para fora. É uma revolução promovida pelo agir do Espírito Santo. De dentro para fora, uma revolução que muda a nossa estrutura, o nosso ser, de dentro para fora. Perceba, nós estamos falando sobre viver verão o ano todo, viver uma vida significativa o ano todo. Isso só é possível se as resoluções que você tomar no início desse ano estiverem ligadas à transformação interna. Porque essas são as resoluções que de fato importam e que promovem revolução interna que afetam todas as coisas à nossa volta. Mas, Tiago, voltar-se para Deus parece ter um custo muito significativo para Ruth.
Ruth tem que se voltar para Deus e, ao mesmo tempo, dar as costas para a sua cultura familiar, para os seus antepassados, para a sua terra. Que preço alto é esse? Eu pensei que caminhar com Deus era um convite de graça. Eu pensei que caminhar com Deus era um processo estabelecido por meio da fé e gratuito. Sim. Jesus pagou o preço que você não poderia pagar e abriu o caminho para que você estabelecesse essa decisão por meio do agir do Espírito Santo. Mas, separe uma coisa, a salvação, ela é de graça, porque Jesus pagou o preço. Mas o discipulado, a vida significativa que Deus propõe para mim e para você, ela custa. E ela custa tudo. Tudo aquilo que se interpõe entre você e Deus. Entre você e uma vida de santidade. Entre você e uma vida para a glória de Deus. E se nós estamos falando de custo, eu acho que a gente tem que definir o que é custo. Custo é renúncia. Renúncia é a primeira marca que você pode anotar aí agora, para talvez, se você já tem um relacionamento com Deus, fazer uma análise, reavaliar a tua vida. Será que você percebe pontos na tua história em que renúncias foram necessárias e foram estabelecidas? Renúncia é a marca principal de alguém que está vivendo uma vida significativa para a glória de Deus. Jesus disse o seguinte, olha, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o mesmo Jesus que diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, com essas circunstâncias nada ideais, com seus pecados, com as crises, com o caos. Esse é o mesmo Jesus. Ele diz, olha, se você amar mais ao seu pai, à sua mãe, amar mais os teus irmãos, os teus amigos, a tua vida do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então, tome a sua cruz. Para me seguir, você precisa tomar a sua cruz. E essa é uma expressão que resume o que é renúncia. É morrer para si mesmo. É morrer para os nossos desejos equivocados. Para a nossa visão distorcida, de barganha com o divino. Renunciar a si mesmo, o antigo modo de viver, foi o que Ruth fez. No caso de Ruth, isso envolvia necessariamente renunciar à cultura familiar dela, que estava marcada, imersa, com uma espiritualidade equivocada, distorcida. Então, no caso de Ruth, sim. Então, amar o pai e a mãe só é um problema quando esse amor, ele te coloca numa posição de subserviência, talvez de submissão, e te coloque numa jornada, num caminho contrário. Ao invés de se voltar para Deus, quando você tem que obedecer aos seus pais para agradá-los, você precisa olhar para o outro lado. É isso que o texto está querendo dizer, é isso que Jesus está querendo dizer. Qualquer amor equivocado, qualquer paixão distorcida, que se coloque diante de você e Deus, isso precisa ser renunciado. Para que haja harmonia, para que Deus trabalhe na tua vida e continue te santificando, te preparando para viver essa vida significativa. Ruth, ao decidir por uma vida de devoção sincera, necessariamente, ela entendeu que precisava renunciar suas raízes, suas tradições familiares e a espiritualidade na qual ela havia crescido. Isso fica claro no texto, no versículo 15, porque, se você se lembrar, havia uma outra nora, e essa nora, ela decide voltar para os seus pais. E olha só, Noemi diz o seguinte, Ruth, faça a mesma coisa que a órfã fez. Olha só, a sua cunhada se voltou para o povo dela. E aí tem uma sequência. E para os deuses dela. E aí a gente tem aqui o pior evangelismo, talvez, dos tempos bíblicos. A Noemi olha para Ruth e diz, olha, você deveria fazer o mesmo.
Mas Deus está trabalhando no coração de Ruth. E algo surpreendente vai acontecer desse ponto em diante. Então, o grande desafio para quem precisa se voltar para o Deus Criador é avaliar a vida, é avaliar o teu relacionamento com o divino, com o espiritual, não às lentes das tuas tradições familiares necessariamente, não pelas lentes da cultura talvez, não, é pela palavra de Deus, é pela voz do Deus Criador. Então, quais são as aplicações práticas nesse início de série? Você quer viver verão o ano todo? Se você ainda não tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus, volte-se para Deus. Pela fé, eu te convido, volte-se para Deus. Vire as suas costas para a sua antiga maneira de viver. Volte-se para Deus. Você está cansado, talvez você já tenha um relacionamento com Deus, mas você está cansado diante de tantos desafios e dilemas. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Tem algum pecado que está te escravizando? Volte-se para Deus. Ele é a fonte de uma vida significativa. É Ele que pode proporcionar essa vida independente das circunstâncias à tua volta. Volte-se para Deus. 2. Identifique o que deve ser renunciado. No caso de Ruth, tinha toda essa relação com seu passado, tradição familiar, mas e no seu caso? O que deve ser renunciado? Agora, a terceira aplicação prática, ela é muito especial. Você precisa crer na bondade e na fidelidade do Deus Criador. Voltar-se para Deus, renunciar, de fato é o início da caminhada. Mas no decorrer da caminhada, o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, que vai derramar sobre a sua vida tudo aquilo que é necessário. Olha só, o próprio Jesus, em Lucas, capítulo 18, do versículo 29 a 30, ele deixa uma palavra de confirmação e de encorajamento a esse respeito. Olha, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha renunciado a alguma coisa. Não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba aqui e agora, no presente, muitas vezes mais. Uau! E no mundo por vir, sabe quando Deus restaurar todas as coisas? Essas pessoas que se voltaram para Deus, que estabeleceram uma resolução de devoção sincera, que estão marcadas pela renúncia, essas pessoas receberão vida eterna, vida autêntica, vida de verdade, que não é interrompida pela morte. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Esse é o Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos. Esse é o Deus que foi revelado por meio de Jesus para nós, nessa era que nós vivemos. Esse é o Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós, para que essa caminhada seja possível. E nós veremos, no decorrer da história de Ruth, esses sinais de bondade, de fidelidade, de misericórdia, de provisão da parte de Deus. A partir da resolução de Ruth, a vida dela e das pessoas à sua volta nunca mais seria a mesma. Você é nosso convidado para acompanhar toda essa série de mensagens e descobrir junto com a gente mais segredos para se viver uma vida autêntica e mais marcas que te encorajem e que confirmem os passos que você tem dado. Eu quero orar pela sua vida. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua voz ecoa por toda a terra, por meio da tua palavra, por meio de canções, por meio dos teus filhos que vivem essa vida significativa. A tua voz ecoa com esse convite: volte-se para mim, volte-se para mim. Muito obrigado porque o Senhor é soberano, porque o Senhor está agindo na história, porque o Senhor, Deus, implementa os teus desígnios por meio da vida daqueles que de fato estão apresentando essa devoção sincera, estão renunciando,
estão caminhando debaixo da tua liderança e da tua voz. Muito obrigado, Deus. Eu oro por aqueles que precisam se voltar para ti. Eu oro por aqueles que nessa mensagem ouviram a tua voz, não a minha, mas o que o Senhor falou. Essas pessoas que precisam entregar os corações, as vidas, estabelecer daqui em diante uma devoção sincera, sem contrapartidas. Eu oro por essas pessoas. Derrama o teu Espírito, Deus, e confirma esse início de uma nova caminhada. E que assim como Ruth, desse ponto em diante, não haja mais volta. Desse ponto em diante, tudo mude de dentro para fora. Pai, eu oro por aqueles que já têm um relacionamento contigo, por aqueles, Senhor, que viveram capítulos anteriores em suas histórias, de saúde emocional, espiritual, relacional. Eu oro por essas pessoas que podem afirmar nesse momento que já viveram uma vida significativa, mas que talvez estejam cansadas, Deus, frustradas com os próprios erros, colhendo consequências dos seus pecados. Eu oro por esses corações cansados. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, derrama provisão. E derrama coragem para recomeçar. Que 2022 seja um ano de recomeço. Um ano de devoção sincera. Um ano em que pessoas vão experimentar essa vida significativa. E que vão viver para a tua glória. E desfrutar da alegria que não depende de circunstâncias. No nome de Jesus, essa é a nossa oração aqui e agora. Amém. Uau, que mensagem prática e impactante. O que você aprendeu sobre a devoção sincera de Ruth? Conseguiu anotar o primeiro segredo e a primeira marca de uma vida significativa? Como é poderoso saber que colocando nossa fé em Jesus, podemos deixar de lado a amargura e permitir que Deus guie nossos passos nesse novo ano. Se hoje você tomou pela primeira vez a decisão de voltar-se para Deus através de Jesus, nós queremos te conhecer e caminhar lado a lado com você nesse processo. Então envie um direct para a gente no Instagram, @igrejamulti. Vai ser um privilégio conversar com você. Você já deve saber que a nossa visão é ser uma igreja que existe e funciona para alcançar e transformar vidas. E isso tem se tornado possível por meio do serviço e generosidade de vocês. Por isso, nosso muito obrigado. Nossas celebrações têm alcançado corações e espalhado as boas notícias de Jesus. Nos últimos meses, recebemos testemunhos e feedbacks muito significativos. E você pode ser parte disso. Se você deseja contribuir, a nossa chave Pix é igrejamulti@gmail.com. Antes de nos despedirmos, vale lembrar que a devoção sincera deve ser vivida também em comunidade. E nós estamos muito felizes em anunciar para vocês que dia 29 de janeiro vamos dar início aos nossos grupos pequenos da Multi. Os grupos pequenos são espaços especiais para desenvolvermos relacionamentos autênticos, compartilharmos vida e aprofundarmos nossa fé em Jesus. Então não perca tempo, corre no link que disponibilizamos na bio do nosso Instagram e faça a sua inscrição. Estamos esperando vocês!